Olá! Estamos aqui no módulo 2, estudando o contrato individual de trabalho, e na unidade 2, vamos trabalhar com a suspensão, interrupção, alteração e extinção do contrato de trabalho. Bem, inicialmente, alguns conceitos importantes. O que significa a suspensão do contrato de trabalho? Na suspensão, eu tenho a cessação, a paralisação provisória e total da execução do contrato de trabalho. Na interrupção, essa paralisação, ela é total, porém, os efeitos do contrato do trabalho são parciais. E ainda existe a alteração do contrato de trabalho, pelo qual haverão modificações ou uma modificação bilateral de ambas as partes e ajustadas do conteúdo inicialmente firmado no contrato de trabalho. Iniciando pelo estudo das hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Vejam, interromper significa o empregado não trabalha, mas ele continua recebendo salário e esse período é computado como tempo de serviço. Então, quais são essas situações? São geralmente as hipóteses de faltas justificadas. Então, são aquelas faltas abonadas. Tá? Elas estão elencadas, em sua maioria, no artigo 473 da CLT, e são elas. Então, inicialmente, aquele afastamento concedido ao empregado por doença, seja em razão de um acidente de trabalho, seja uma doença eventual, enfim. Mas aquele atestado médico de até 15 dias, tá? São situações em que o empregado não trabalha, mas continua recebendo salário e esse período é computado como tempo de serviço. Período de férias, o empregado não trabalha, recebe salário e computa como tempo de serviço. Descanso semanal remunerado. Período de licenças, como período de nojo. Nojo é em razão do luto. Então, a ausência em razão da morte de um familiar, que saiu ascendente ou descendente, ou cônjuge, companheiro. Gala, licença em razão pelo casamento. Licença maternidade, licença paternidade. São períodos em que o empregado não trabalha, mas recebe salário e esse período é computado como tempo de serviço. Seguindo as hipóteses de interrupção do contrato de trabalho, temos a falta justificada para doação de sangue, a falta para alistamento eleitoral, para prestar serviços essenciais à justiça, como ser testemunha, ser jurado quando convocado em júri, para prestar serviços e deveres aí de reservistas ao serviço militar, em caso de acidente de trabalho, vestibulando para prestar aí vestibular para ingresso no ensino superior, representante de entidade sindical para participar de reunião oficial de organismo internacional. E ainda, nós temos ainda a situação do companheiro que vai acompanhar, ou cônjuge, né? A sua esposa, a sua companheira, ou ainda a mãe, né, do seu filho, para exames durante a gravidez, e consultas médicas, a própria gestante, né, para poder fazer aí todo esse acompanhamento do pré-natal, e ainda para acompanhar filho de até 6 anos em consultas médicas, para realizar exames preventivos de câncer, São todas situações elencadas lá no artigo 473, inclusive quantos dias e tudo mais. Por hora é importante a gente saber o quê? Essas situações geram a interrupção do contrato de trabalho. No caso de aborto não criminoso, a empregada faz jus também a essa ausência e ela vai receber por ela. Temos ainda, com relação às hipóteses de interrupção, importante lembrar, o empregado não trabalha, recebe e computa como tempo de serviço. Uma outra situação é a suspensão. Suspensão, gente, o empregado não trabalha, ele não recebe e também não computa como tempo de serviço. Quando são essas situações? Então, suspensão, nós temos o auxílio-doença após 15 dias. Então, por quê? Porque aqui quem vai pagar
é o INSS, tá? As faltas injustificadas, quando eu falto, tá? Sem justificativa, sem nenhum respaldo legal, tá? Quando eu estou no exercício do cargo de dirigente sindical, ou se eu sou um empregado que detém alguma estabilidade, mas pratica uma falta grave, tá? Eu posso ser suspenso. O empregador vai me suspender, chamada de suspensão disciplinar, para poder apurar o que houve, né? Porque para poder dispensar por justa causa um empregado que tem estabilidade, eu tenho que ter a realização do inquérito para apurar essa falta grave. E para realizar esse inquérito para apurar essa falta grave, o empregado envolvido tem que ficar suspenso. Então, esse período ele não recebe, não computa como tempo de serviço e ele também não está trabalhando, tá? Quando o empregado participa de greve, tá? A greve ela suspende o contrato de trabalho. Como tal, o empregador não tem que pagar pelos dias não trabalhados, a não ser que seja feita uma realização de um acordo. Geralmente isso acontece com o sindicato da categoria, tá? Para fazer um acordo para pagar esses dias parados. Tá? Se vier esse acordo, ok, vai ser um período de interrupção. Agora, se não vier esse acordo, é considerado suspensão. Né? Exercício de cargo de direção, tá? São situações em que fica suspenso meu contrato de trabalho. O empregado doméstico tem uma situação peculiar, tá? Por quê? O empregado doméstico, ele é considerado como afastamento o único dia que ele deixa de comparecer ao trabalho, por exemplo, por doença, que está com atestado por gripe, por Covid, enfim. A partir do primeiro dia, tem uma regra de um regulamento do INSS que diz que quem paga é o INSS. Embora nós tivemos alterações em 2020 nessa legislação, e há uma interpretação que gera dúvidas ali, tá? Porém, tá? Já vi situações de recurso perante o INSS em que eles entenderam que a legislação atual é desta forma, que prevê que a partir do primeiro dia de afastamento, quem paga é o INSS, não o empregador, ok? Participação em curso de qualificação profissional, as licenças não remuneradas, como aquelas situações para tratar de assunto pessoal, de interesse próprio, tá? O preso provisório. Gente, aqui é a situação do indivíduo que está trabalhando, está empregado, vínculo empregatício, então ele está contribuindo para o INSS. Ele e o empregador, né? Tem as duas partes ali. E se ele vier a ser preso provisoriamente, ou seja, uma prisão que ainda não teve uma sentença condenatória transitada em julgado, ele não vai poder prestar o serviço. Então, neste caso, ele também não vai receber salário e também não conta como tempo de serviço. Lembrando que nessas situações, se ele tiver, né, com vínculo empregatício, ele vai receber um auxílio reclusão. Ele não, né? A família, as pessoas ali envolvidas, tá? Mas, com relação ao seu contrato de trabalho, ele fica suspenso, tá? E, com relação ao que trabalhamos, aquela hipótese de trabalho intermitente, o trabalho intermitente, ele fica com período suspenso os dias em que ele não está trabalhando. Tá? Então, se ele não está trabalhando, ele não está recebendo. E também não está computando como tempo de serviço. Tá? Por isso, até que fiz para vocês, apontei a crítica, né, nessa aula sobre contrato de trabalho intermitente, que existe com relação a essa figura, por ela ser bem diferente dessa ideia de proteção ao trabalhador, dessa linha, né, que seguia-se no âmbito do direito do trabalho. Tá? E aí, nós temos a figura da alteração no contrato de trabalho. Gente, o que é alteração no contrato de trabalho? A alteração no contrato de trabalho, ela se dá primeiro como regra, tá? Ela é vedada ser feita de forma unilateral, tá? O artigo 468 vai dizer que só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda desde que não resultem prejuízos ao empregado. Então, regra, tá? Ela é vedada de forma unilateral e somente é lícita se houver mútuo consentimento e ainda a ausência de prejuízo ao empregado. É claro que às vezes existem alterações obrigatórias que vêm da lei. Então, se mudar a alíquota do imposto de renda, dependendo da faixa salarial, isso vai ser alterado. E não é porque o empregado quis, mas porque houve disposição legal nesse sentido. Se alterar, por exemplo, a base de cálculo do imposto do INSS, enfim, isso não depende da vontade das partes. Isso vem
imposto por uma lei. São essas alterações voluntárias que precisam ser bilaterais e não podem trazer prejuízo ao empregado. Vejam, porém é claro que existem situações excepcionais, tá? E a situação excepcional a essa inalterabilidade do contrato de trabalho, sem mútuo consentimento, ela decorre do chamado jus variandi, tá? Que refere-se à faculdade do empregador de modular aquilo que a lei não impede. Então, eu, enquanto empregador, tenho uma liberdade para alterar algumas condições do meu ambiente de trabalho, seja na estrutura física, na estrutura organizacional, tá? E, em razão disso, o empregado pode estar sujeito a alterações, tá? E a questão é, essas alterações que decorrem desse poder diretivo, né, desse jus variandi do empregador, né, elas não podem trazer prejuízos de modo a afetar substancialmente o contrato de trabalho. Então, elas podem alterar, eles podem aí fazer alterações com relação à organização do ambiente de trabalho, até mesmo a função, a forma de prestação de serviço, tá? Pode alternar turno de trabalho. O que eu nunca posso, sem concordância, é alternar do turno diurno para o turno noturno, porque o turno noturno ele é mais gravoso e mais danoso à saúde, tá? E vejam, o empregado, ele pode mudar o uniforme, né, por exemplo, desde que não exponha ao ridículo, ele pode exigir. E se eu resolver mudar, o empregado também tem que se adequar, ok? Agora, existem situações em que essa alteração, essa modificação pode demandar muito mais trabalho e pode trazer uma condição mais, mais gravosa, mais danosa para o empregado. E aí, para o empregado opor resistência a esse jus variandi, existe a figura aí do direito de resistência do empregado, tá? Mas ele só pode se opor ao que for considerado excesso patronal, ao que fugir da legalidade, tá? E, por exemplo, a gente tem uma situação que diz que uma mudança geraria muito acréscimo, muita demanda de trabalho e isso colocaria o empregado numa situação pior, tá? E aí, para tanto, ele precisa pedir essa alteração aí, opor essa resistência a essa alteração por meio da figura da rescisão indireta. E o que significa, né? Essa rescisão indireta, ela tem que ser judicial. Eu tenho que entrar com um pedido judicial para solicitar essa alteração, ok? Uma outra situação, alteração do contrato de trabalho. Atualmente, sobretudo pós-período de pandemia, a figura do teletrabalho ficou aí mais evidente, passou a ter regulamentação própria, né? Já havia, mas se tornou mais presente no dia a dia das relações de trabalho. E eu posso alterar o trabalho do teletrabalho para o presencial, tá? Alterar esse regime de trabalho como eu quiser, eu enquanto empregador? Como é que funciona essa questão do teletrabalho para o trabalho presencial? Veja, para ir do trabalho presencial para o teletrabalho, tem que ter mútuo acordo entre empregador e empregado, tá? E isso vai ser registrado num aditivo contratual. Agora, se eu estou no teletrabalho e vou voltar para o trabalho presencial, a alteração é determinada pelo empregador, ou seja, ela não depende da concordância do empregado, tá? O empregado faz jus aqui apenas a um prazo de transição mínimo, tá? Para que ele possa se adequar. Então, ele vai ter aí um prazo mínimo de 15 dias para poder se organizar e voltar para o trabalho presencial. Isso também tem que ser registrado num aditivo. Então, do presencial para o teletrabalho, o empregador tem que avisar e o empregado tem que consentir. Tá? A não ser que venha uma situação emergencial, como vivemos na pandemia, que isso pode se dar, e isso é recomendado, inclusive, pelas autoridades sanitárias. Mas, em regra, tem que ter autorização, concordância do empregado. O inverso, estou no teletrabalho e vou voltar para o presencial, o empregador assim determinou. Eu tenho que cumprir? Tem. Não depende da sua concordância. A única coisa é que você vai ter um período de 15 dias mínimo de transição para poder se organizar, ok? Vejam,
E com relação à alteração no local de prestação de serviço? Eu estou trabalhando, a empresa tem 3 unidades, e uma em Campo Grande, uma em Três Lagoas e uma outra em Corumbá. E a empresa resolve me transferir de Três Lagoas para Corumbá. Como é que funciona essa situação? Vejam, nessa situação, o artigo 469 da CLT vai dizer que, em regra, né, é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para uma localidade diversa daquela inicialmente prevista no contrato de trabalho. Tá? E é considerado transferência de domicílio, aliás, transferência do local de trabalho, se obrigatoriamente houver mudança do seu domicílio. Gente, essa regra aí de que é vedado transferir sem anuência, ela não vigora para cargos de confiança ou se no diretor, gerente, tá? Essas pessoas já é inerente ao cargo essa possibilidade de transferência de localidade. Agora, uma outra situação é qualquer que seja a função e haja previsão contratual. Então, o contrato de trabalho prevê que existe essa possibilidade de prestar o serviço em outra localidade. Tá? Aí não é considerado um abuso, um excesso, e o empregado vai ter que respeitar. Com relação às regras, o que existe de regra quanto a essa alteração, essa transferência para o empregado no seu local de prestação de serviço? Tá? Vejam, se houver real necessidade de serviço, então não é mero capricho, não é uma perseguição, não é uma forma do empregador tentar punir, tá? Vou mandar o cara lá para Corumbá porque eu não gosto dele e quero que ele peça demissão. Não, eu tenho que demonstrar que tem uma necessidade. Então, não é porque eu estou querendo, é porque eu estou precisando de gente lá e esse empregado se enquadra. Tá? Então, neste caso, tá? Comprovando a necessidade do serviço, a transferência não é abusiva e ela também é permitida. E aí vai vigorar a regra do parágrafo 3º, que deve ser pago um adicional de transferência. E esse adicional é de, no mínimo, 25% dos salários que ele recebia na localidade anterior. Agora, se essa transferência se tornar definitiva, ou seja, o empregado se muda para esse novo local onde ele vai prestar o serviço, ou porque ele decidiu, ou porque havia essa previsão contratual, esse adicional se extingue e ele não é mais devido. A única coisa que ele vai fazer jus é uma ajuda de custo pela mudança, tá? Essa ajuda de custo ela é devida, ainda que a transferência não seja provisória, mas o adicional é somente na transferência provisória. Uma outra situação que pode afetar o contrato de trabalho é a alteração da função. Então, o empregado existia uma função e essa sua função foi extinta, não tem mais aquele cargo na empresa onde ele estava alocado. Neste caso, gente, o que tem que ser feito? Ele tem que ser aproveitado. Ele vai para um outro cargo, tá? E vai fazer jus, inclusive, a manter as garantias contratuais e salariais que ele tinha. Uma outra situação é a readaptação. Então, eu vou alterar o contrato de trabalho em razão de uma situação de readaptação. Por quê? Porque o empregado não pode mais exercer aquela função que ele exercia por recomendação do INSS. Então, ele teve um período de afastamento, geralmente decorrente de uma doença ocupacional, tá? E aí, ou um acidente de trabalho que tenha acontecido, e ele não pode. E aí ele vai ser readaptado. E aí o INSS vai me dizer que eu tenho que inseri-lo nos quadros da empresa, o empregador, e realocá-lo. É a figura da readaptação. Tá? Isso é válido, isso é lícito, só que não pode reduzir salário. Tá? E aí, vamos imaginar na extinção do contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho ele pode ser, né, ele é firmado, ele pode ter situações na qual ele fica interrompido, pode ter situações no qual ele fica suspenso, pode ter situações no qual ele se altere e depois ele vai chegar ao fim. Então, vamos falar da figura da extinção do contrato de trabalho. Então, a extinção do contrato de trabalho significa aí o fim desse vínculo jurídico, fim desse negócio jurídico que ligava empregador ao empregado. E existem várias formas de pôr fim ao contrato de trabalho, tá? E essas formas, elas podem se dar por iniciativa do empregador ou por iniciativa do empregado
Ou elas também podem se dar porque chegou ao fim um termo inicialmente previsto, como é o caso do contrato por prazo determinado, eu já sei que vai chegar um dia que ele vai chegar ao fim, ou ainda ela pode se dar de forma de iniciativa de ambas as partes, por mútuo acordo, tá? Isso também é possível dentro do contrato de trabalho. E aí, analisando cada uma delas. Inicialmente, o pedido de demissão. Pedido de demissão, na verdade, a gente brinca que eu não peço demissão, eu comunico. Porque se eu decidir que vou sair, eu tenho direito, tá? Então não é um pedido, é um aviso, é uma comunicação. Mas, informalmente, a gente chama de pedido de demissão. Trata-se, portanto, da comunicação do empregado ao empregador de que ele não pretende mais continuar trabalhando para aquele empregador, tá? O ideal é que ele seja de forma escrita, tanto que quando o empregado pede demissão, tá? Isso nas relações mais simples, como até mesmo a relação de empregado doméstico, o próprio empregador vai e faz, então, uma carta de pedido de demissão. E é importante que você, empregador, se assegure que você tenha registrado que o pedido partiu do empregador, aliás, do empregado. Então, houve um pedido de demissão, uma comunicação nesse sentido, tá? Haverá resilição contratual, tá? E o empregado tem que conceder aviso prévio ao empregador. O artigo 487 regulamenta que, em não tendo prazo estipulado, ou seja, nos contratos por prazo indeterminado, sem justo motivo, tá? As partes devem comunicar a outra, uma parte deve comunicar a outra que pretende por fim, que pretende rescindir. Neste caso, nos pagamentos feitos por semana ou por dia, esse aviso é de prévio de no mínimo 8 dias. Agora, se for um pagamento por quinzenas ou mensal, que é o mais comum da gente visualizar na prática, esse prazo é de 30 dias, tá? E aí, nós temos, então, a figura do aviso prévio. Veja, no pedido de demissão, como a iniciativa do empregado, o que ele vai receber? O que ele tem direito? Ele tem direito ao saldo de salário, eventualmente pendente, ao recebimento de férias, sejam elas vencidas, sejam elas férias simples e ainda férias proporcionais, que ele faça jus, sempre acrescidos de 1/3, e ao 13º salário proporcional, tá? Uma outra possibilidade é a extinção sem justa causa. Neste caso, falamos em dispensa sem justa causa e a iniciativa se dá pelo empregador. O empregador, sem qualquer motivo, resolve dispensar, não quer mais continuar com aquela relação de emprego. Tá? Também chamada de dispensa imotivada, demissão imotivada, despedida imotivada. Tá? E aí, gente, o que existe para situá-los hoje, uma discussão sobre esse tema no Brasil é se o empregador pode fazer isso, porque existem convenções internacionais da OIT que, em alguns lugares, né, que prevê que não haveria, que o empregador não teria esse direito potestativo de pôr fim porque ele não quer mais. Inclusive, essa discussão está hoje no Supremo Tribunal Federal no nosso país. Então, em 2023, esse tema ganhou até um certo destaque na mídia por essa questão, se haverá ou não, se essa situação da dispensa sem justa causa, se ela poderá continuar ou não no nosso ordenamento jurídico. Mas, por hora, vigora, ok? E vejam, é uma vontade exclusiva do empregador, vai por fim a relação de emprego, tá? Por quê? Pode ser por uma questão econômica, uma questão financeira, ou uma questão disciplinar, né? Uma questão pessoal, uma questão de capacidade técnica. Ele não quer mais continuar com aquela relação de emprego. Neste caso, ele tem que pagar algumas verbas, tá? E aí, o que ele tem que pagar? Aí ele tem que pagar saldo de salário, as férias vencidas, férias simples e proporcionais, tá? Inclusive, eu vou projetar o período do aviso prévio para calcular o fim do período trabalhado, para pagar, inclusive, férias proporcionais e 13º salário. Aviso prévio. O aviso prévio eu posso permitir que o empregado trabalhe ou indenizar o período correspondente, tá? Multa de 40% do FGTS e liberar, né? Vai ter acesso aí ao saque do FGTS. Seguro-desemprego. O empregador emite as guias para o empregado sacar seguro-desemprego, tá?
se ele se enquadrar nas hipóteses que faz jus ao recebimento, tá? E ainda existe a situação, né, dessa indenização adicional do artigo 9º aí da Lei 7.238, se for o caso, ok? Bom, nessas situações, então nós temos situações em que o empregador, tá, não está querendo continuar com a relação de trabalho. E essas são as verbas devidas. Vejam, existe uma outra situação de extinção do contrato de trabalho, que é a figura do acordo. Ela passou a ter previsão no nosso ordenamento com a reforma trabalhista e ela veio regulamentar uma figura muito comum do direito do trabalho de acontecer, que era o empregado não quer continuar, mas pede para o patrão, faz um acordo, me manda embora. Tá? E isso não é permitido por lei, mas muitos empregadores faziam. Agora, nós passamos a ter a figura da regulamentação. Então, hoje nós temos a figura que regulamenta essa extinção por acordo. Está previsto lá no artigo 484-A da CLT, e ele prevê, né, que por ambas as partes, por mútuo acordo, ele pode ser extinto. Só que aí, as verbas trabalhistas serão devidas pela metade. Então, eu vou pagar tudo pela metade. Inclusive, a multa do FGTS, o empregador não vai pagar 40%, vai pagar 20%. E que é o aviso prévio, né, indenização, tudo pela metade. E agora, o que ele vai receber na integralidade, né? 13º, ele recebe integral, eventuais férias ele recebe integral, porque são coisas que já incorporaram o salário dele, tá? E vejam, neste caso, ele não vai ter direito ao seguro-desemprego, porque muitas vezes o empregado quer fazer esse acordo para sacar seguro-desemprego. Mas seguro-desemprego é só para dispensa imotivada por iniciativa do empregador. No mútuo acordo aqui, não dá direito. Por isso que acaba que essa prática não é muito usual, porque não dá direito ao seguro-desemprego. Mas existe a figura regulamentada por lei. Uma outra situação é a extinção do contrato de trabalho por justa causa. Na justa causa, gente, haverá descumprimento contratual. Então, tanto empregado quanto empregador, por algum motivo, eles acabam extinguindo, eles acabam praticando o que a gente chama de falta grave, e vão dar jus, vão poder aí ensejar a extinção do contrato de trabalho por justa causa. Então, a justa causa, ela é um ato voluntário e tem aí motivo, né? Então, de algum modo, as partes agiram motivadas, agiram com alguma intenção e acabaram incidindo nessa falta grave que geram a justa causa. Tá? Então, pode haver dispensa do empregado por justa causa, pode haver a figura da justa causa do empregador, que é a figura da rescisão indireta, e também pode haver culpa recíproca, quando ambos praticam falta grave. Tá? E aí nós temos dispensa do empregado por justa causa. Então, o empregado praticou uma falta grave. Tá? O artigo 482 da CLT, ele elenca quais são as situações que caracterizam falta grave. Gente, e é um rol taxativo. O que isso significa? São somente essas hipóteses. Nenhuma outra pode ser aí considerada. Primeiro, nós temos ato de improbidade. O que é ato de improbidade? Improbidade é aquela situação de desonestidade, de má fé, tá? Então, aquela situação de deslealdade. E quem é desleal, uma vez, pode ser sempre. Então, a gente até fala, furtou R$100 da sua casa, furtou alimento, furtou um objeto, um empregado doméstico, por exemplo, põe fim, porque ele pode incidir, novamente. Enfim, furtou do seu estabelecimento, então ele não foi leal, ele não foi honesto, está agindo com má fé. Uma outra situação é a figura da incontinência de conduta, ou mau procedimento. Incontinência de conduta está ligada a uma questão sexual, é um comportamento sexual não desejado. Então, é aquela situação em que o empregado no ambiente de trabalho, vamos imaginar, acabaram aí, havia um casal, enfim, acabaram praticando atos que não deveriam fazer no ambiente de trabalho, foram pegos pelo empregador, isso gera justa causa, tá? Então, porque eles agiram
fora daquilo que as pessoas esperam para um ambiente de trabalho, mas com essa conduta, com esse aspecto sexual, ok? Ainda existe a figura da negociação habitual por conta própria ou alheia, ou seja, aqui a situação em que o indivíduo ele está fazendo uma propaganda dele mesmo por fora do trabalho que ele presta para uma empresa, mas fazendo para outros. E aí ele coloca, é como se fosse uma concorrência desleal, tá? Por quê? Porque ele está sendo desonesto também, mas com relação à concorrência, tá? Com relação à concorrência desleal com seu empregador. Uma outra situação que gera falta grave, gera extinção por justa causa, é se o empregado passa a ter condenação criminal transitada em julgado, tá? E aí, por que vai ser uma justa causa? Porque o empregador não tem mais como exigir que ele trabalhe, tá? Porque se ele vai cumprir pena, tanto que diz, salvo se não houver execução da pena, né? Porque se ele vai ficar preso de alguma forma, ter que cumprir pena, isso vai afetar o contrato de trabalho. Então, o empregador não tem como conciliar. Tá? Seguindo, desídia no desempenho das respectivas funções. Tá? O que é a desídia, gente? Desídia é a preguiça, é o corpo mole. Tá? É quando o indivíduo não está fazendo aquilo que ele deveria, porque ele está devagar, tá? Está aí, às vezes faz isso de propósito, querendo motivar uma dispensa imotivada, tá? Mas neste caso, se comprovado, pode gerar a falta grave e a dispensa por justa causa. Seguindo, a embriaguez habitual ou em serviço. Aqui, gente, é um indivíduo que não é só porque ele bebe fora, tá? Mas é porque ele se embriaga e vai trabalhar embriagado, ou ele consome bebidas alcoólicas ou até mesmo uso de entorpecentes, porque a embriaguez pode ser por entorpecentes, drogas ilícitas, no ambiente de serviço, tá? Isso também caracteriza falta grave. Ainda, a violação do segredo de empresa. Tá? Se eu tinha um segredo que eu não poderia revelar e eu descubro que o empregado revelou, isso caracteriza falta grave. Ato de indisciplina ou de insubordinação. Tá? Então, eu não cumpri uma regra e fazia parte do meu contrato de trabalho. Ainda, abandono de emprego. Tá? Para configurar abandono de emprego, a jurisprudência entende hoje que tem que ter pelo menos 30 dias. Tá? Antes disso, difícil configurar. E ainda, ato lesivo à honra ou boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, tá? Ou ainda até mesmo contra o próprio empregador. Veja, então, aquele empregado que xingou, que brigou, que falou mal ali, que ofendeu um colega aí no ambiente de trabalho, ou até mesmo o empregador. Então, essas hipóteses caracterizam falta grave e ensejam a dispensa por justa causa. Ainda, ato à boa fama do próprio empregador, tinha falado conjuntamente com a linha anterior, prática constante de jogo de azar, no âmbito aí do estabelecimento empresarial, ou se ele perde a habilitação ou algum requisito essencial para poder exercer a profissão em razão de uma conduta dolosa. Imaginem vocês, que é um advogado empregado. E aí, por algum motivo, ele perdeu a OAB, o seu registro junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Como é que eu vou continuar? Não posso. Um motorista, que em razão de uma conduta dolosa que ele praticou, ele perde a carteira de habilitação. Como é que ele vai continuar sendo motorista? Bem, nessas hipóteses, as verbas devidas serão saldo de salário, férias já adquiridas, vencidas, né, ou simples, acrescidas de 1/3. E aqui, o que ele perde, né? O que faz diferença? Ele não vai ter direito às férias proporcionais, nem ao 13º proporcional. Ele só vai fazer jus ao 13º proporcional se essa dispensa se der lá depois de 15 de dezembro daquele ano, tá? Porque ele já vai ter trabalhado o ano todo e aí ele faz jus ao 13º. Senão, ele perde essa verba também. A rescisão indireta é a modalidade no qual a falta grave é cometida pelo empregador, tá? Então, o empregador descumpre algumas de suas obrigações contratuais. E aí, eu vou ter que ingressar com uma medida judicial para pedir a rescisão. Não tem como ser de forma administrativa, tá? E o artigo 483, ele elenca essas hipóteses. E aí vai dizer,
O empregado ele pode considerar reincidido e pleitear essa devida indenização por meio da rescisão indireta, tá? Quando exigir uma demanda superior às suas forças, ou aquilo que a lei diz que não pode, aos bons costumes, à moral, tá? Ou se ele for tratado por um rigor excessivo, ou se ele for correr perigo manifesto de mal considerável. Aqui, por exemplo, um motorista, se o empregador diz que ele tem que dirigir, o caminhão, por exemplo, está com freio ruim, pneu careca, ele não é obrigado, tá? Mas, na prática, eu tenho que me socorrer de uma medida judicial para pleitear essa rescisão, tá? Ou se o empregador não cumprir as suas obrigações contratuais, como, por exemplo, pagar salário. Pagamento de salário tem que ser pelo menos 3 meses em atraso para configurar essa hipótese da rescisão indireta, de acordo com o entendimento jurisprudencial atual. Tá? Ou ainda, se o empregador praticar contra alguém de sua família, da família do empregado, atos lesivos contra a honra e boa-fé, ou se ainda ele for ofendido, se o empregador lhe agredir fisicamente ou ainda que moralmente. Ou se ele perceber que houve uma redução do seu trabalho, de modo que o afete e, inclusive, afete o salário que ele venha a receber. Nessas situações, dá-se a rescisão indireta. E o que ele tem direito? Tem direito ao saldo de salário, férias vencidas, simples e proporcionais. Férias vencidas, se elas existirem. Nem sempre o empregado, numa situação de rescisão, em qualquer das formas, tem férias vencidas, tá? E aí ele não consegue receber. Bom, ainda, 13º salário, aviso prévio, a multa do FGTS de 40% também vai ter direito a sacar o FGTS, vai receber seguro-desemprego se estiver dentro dos requisitos aí para poder fazê-lo, tá? E ele não tem que conceder aviso prévio ao empregador. E a última hipótese de extinção do contrato de trabalho é a situação da culpa recíproca, tá? Na culpa recíproca, ambos descumpriram. Então, gente, é muito comum a situação onde se envolve numa briga, questão física mesmo, força física ou até ofensas verbais, e um acaba falando que não devia para o outro, tá? E aí, geralmente tem, por isso que a gente diz que, em regra, a falta grave de um tem conexão com a do outro. Geralmente é uma discussão, com um revida, o outro agride, tá? E também tem que haver uma decisão judicial pondo fim a esse contrato de trabalho, configurando, demonstrando que ocorreu de fato a culpa recíproca. E se ficar caracterizada, ficar comprovada, as verbas devidas são reduzidas à metade, tá? Então, tudo que o empregador devia ao empregado vai ser reduzido pela metade, nos termos aí do artigo 484, tá? Saldo de salário vai ser integral, porque ele já trabalhou. Então, é metade do aviso prévio, metade do 13º, metade de férias proporcionais, metade da multa, tá? Agora, se forem férias vencidas e 13º já completado, né? Esses são devidos na sua integralidade. Tem direito de sacar o FGTS depositado, mas também não vai receber seguro-desemprego, ok? Essas são as regras da extinção do contrato de trabalho. Desejo a todos bons estudos.